Voltando com as últimas notícias do Fluminense nesta quarta-feira, preparação finalizada lá no CT Carlos Sachiri. Hoje pela manhã o técnico Luiz Ubeldia comandou a última atividade antes do jogo de amanhã contra o Mirassol, 7h30 da noite. A bola vai rolar no Maracanã e a gente quer saber, evidentemente, eu sei que vocês querem saber também, a provável escalação do Fluminense. O Zubeldia vai mexer nesse ataque principalmente, a gente vai ter novidade. Vou falar sobre isso aqui, trazer algumas informações, mas creio que talvez até amanhã a gente tenha mais novidades, até porque o Zubeldia não costuma revelar o time, a escalação na véspera, somente no dia. Então a gente vai tentar decifrar aqui o que ele está preparando. E também ele deu uma entrevista ao GE e falou sobre um jogador específico muito importante, o moleque Tcheren. Acho que é interessante a gente trazer isso aqui para debate, além de outras notícias que você pode chegar já deixando aqui seu like, se inscrevendo no canal do Lessa. Lembrete de sempre, nunca é demais. Eu vou começar já de cara, vou colocar aqui para vocês, nossos amigos lá da TV Globo opinaram mais uma vez, e olha aí, Fluminense, na opinião da galera lá da Globo, 4 votos a favor da vitória do Fluminense, contra 2 do Mirassol e 2 empates. Ou seja, aqui claramente não é exatamente o momento da competição, não é a competição como um todo, mas creio que seja reflexo do Fluminense como mandante. Eu acho que isso acaba fazendo um pouco de diferença também na avaliação, na projeção desse jogo. Se a gente observar, aproveitei para dar uma olhada na KTO, para ver como que está o favoritismo do Fluminense na KTO, em outras casas também, mas obviamente a gente vai falar da KTO, e olha aqui, na KTO, 1,90 a vitória do Fluminense e odd 4 para a vitória do Mirassol, ou seja, um favoritismo bem significativo aí para o Fluminense, e creio mais uma vez que isso tem muito a ver com o fato do Fluminense jogar no Maracanã, onde não perdeu sob o comando do Zubeldia, pelo contrário, como mandante, ganhou todos os jogos e ainda não levou gol. Então isso nos dá esperança. Acho que se dá para ter esperança de alguma coisa, eu acho que é também por esses números, né? Então, inclusive, lá na KTO tem várias possibilidades para o jogo de amanhã. Tem chance extra ativada nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, se você não foi lá, se você não tiver uma conta ainda na KTO e puder me ajudar abrindo a sua conta, pô, mas eu não entendo nada, não curto muito, não sei como jogar, não conheço, mas, cara, só de abrir tua conta lá já ajuda demais. Se você puder depositar, então, aí é o mundo perfeito. A gente está num momento de muita definição em termos de renovação de contrato, planejamento para o ano que vem, e a KTO tem uma parceria fundamental com a gente, primordial para o nosso projeto. Então, essa também é uma forma, é uma maneira de demonstrar apoio. Se você puder abrir a sua conta lá, lembrando sempre com responsabilidade, né? Para maior de 18 anos. Nunca é demais reforçar isso. Beleza? O link está aqui, tá? Só no primeiro comentário aqui do vídeo, só clicar aqui já vai direto para lá. Vamos então falar dessa provável escalação que pode ou não, que pode aumentar, talvez diminuir a nossa expectativa, porque a gente está falando muito de mudança desde o jogo contra o Ceará, e não é por menos depois do que a gente viu lá. E essas mudanças, ou mudança, tem muito a ver com o ataque do Fluminense, que não faz gol há um mês. E aí, a dúvida, se o Zubeldia for mexer, ele vai mexer na estrutura? Ele vai mudar esquema tático ou vai trocar só 6 por meia dúzia? Hoje eu ainda não consegui apurar detalhes sobre a escalação, vou seguir aqui tentando, mas hoje o GE trouxe uma informação de que o Keno foi testado no time titular, e aí no lugar do Serna. É uma mudança, que seria uma mudança de fato, mas não é uma mudança que eu acredito. Eu não acredito hoje, no momento, tirar a Serna e colocar Keno, tirar a Serna e colocar Soteldo, tirar Canóbio e colocar Soteldo. Eu não acredito. O Riquelme a gente não sabe se vai ter condição de jogo, né? Porque ele ficou fora devido a dores no ombro na última partida. Então, pelo que esses caras vêm mostrando, quando entram no segundo tempo, imaginar que o Fluminense vai melhorar ou vai subir de nível é muito improvável. E eu acreditaria mais numa mudança tática, entrando mais no jogador no meio de campo. Não também que tenha gente jogando pra caramba. Mas acho que talvez isso pudesse dar uma resposta melhor, diferente daquilo que a gente espera. É claro que o jogo em casa, ele tem componentes com apoio da torcida, o Maracanã, o Fluminense não perdeu ainda, mas vai ter pela frente um adversário muito duro e muito complicado.
Então, se for essa a única mudança que o Zubeldia pretende fazer, eu acho muito pouco para mudar um cenário em termos ofensivos que é trágico desde que ele chegou ao Fluminense, principalmente nesse último mês. Tá? No mais, boas notícias. Tem Thiago Silva voltando, que foi poupado, a Costa também voltando, e Bernal, né, que estavam fora no último jogo. Suspenso mesmo só Ignacio. Então, no mais, a gente deve ter aquele Fluminense que até então era a força máxima ali do Zubeldia, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Acosta, Canóbio, Serna, John Kennedy, o Cano ainda segue lesionado fora, e aí a dúvida se ele vai mexer ou não, tirar o Serna ou não do time. As atuações do Serna, ultimamente, são atuações para barração. A questão é que não temos jogadores também jogando num nível muito diferente. Por isso, vem falando sobre mudança de esquema, e a gente vai debater muito isso no nosso pré-jogo de amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá eu vou tentar apurar, trazer mais detalhes em relação ao que aconteceu no treino de hoje, para, enfim, tentar descobrir realmente essa escalação, se o Zubeldia vai mudar só isso, ou se ele talvez possa fazer alguma outra mudança, pensando em desgaste físico, a gente não sabe, algum jogador pode apresentar alguma coisa, sentir alguma coisa, então isso sempre é uma dúvida, tá? Amanhã no pré-jogo a gente vai falar muito mais sobre isso. Por falar no Zubeldia, ele concedeu uma entrevista ao Esporte Espetacular em que ele fala ali sobre jogadores de base. E aí ele deu uma visão dele sobre Riquelme. Vou colocar na tela para vocês aqui esse trecho da entrevista que o Zubeldia deu ali ao GE. Me gusta porque yo me formé como en fútbol base, ¿no? En fútbol juvenil, entonces siempre estoy prestando atención a lo que acontece en formativa. Lo que pasa es que el proceso hoy en día en el fútbol está muy rápido todo, entonces no te deja formar con tranquilidad a los jugadores juveniles. ¿Por qué? Porque juegan 2 partidos y ya el juvenil piensa que ya tiene que jugar de titular, ya piensa que es estrella. ¿Por qué? Porque todo el entorno le hace creer que es la figura, que es el mejor. ¿Cómo el entrenador no te va a poner? Es un burro. No te pone. ¿Cómo no te va a poner el entrenador? Y viene el empresario y lo mismo. ¿Cómo no te va a poner el entrenador? Y viene el papá y le dice lo mismo. La mamá lo mismo. El hermano lo mismo. Entonces, los medios de comunicación, las redes, lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para que este chico, cómo cuidás el proceso de este chico? Es muy difícil para el entrenador. Entonces, se lo ponen muy rápido arriba, el jugador juvenil, y me parece un problema muy grande que estamos teniendo hoy en día, porque después empieza a bajar la motivación del jugador porque ya le hacen contrato, porque ya tienen más recurso económico, el entorno no lo ayuda, no todos los casos, estoy citando algunos casos, ¿no? El entorno no lo ayuda y entonces es muy difícil estar adentro de la cabeza de ese chico. Por eso, por lo general, debutan, bajan y después vuelve a subir la carrera de los jóvenes. Tienen una oscilación. Pero hoy está ocurriendo todo más dinámico, más rápido. Y eso es un problema, porque es un trabajo de 7, 8 años que tienen en inferiores, que si no haces bien esta parte, perdiste 8 años de trabajo, 8 años de inversión, tanto para el jugador como para el club. Y esta parte es muy difícil. Y yo le falo con todo, hablo, digo tranquilo, tranquilo, pero es una lucha difícil, Yo te podría decir un 11 rápidamente que ha jugado en primera división. Marchesín, que estuvo, el arquero Marchesín, que que jugó en Gremio y ahora está en Boca, el arquero, ¿no? Lateral derecho, Aguirre, que usted está en Internacional, lateral derecho. Lateral izquierdo, Bernabé o Estupiñán, que está en el Milan, que es ecuatoriano. Ya esos jugadores los hice debutar y jugaron todos conmigo. Izquierdos, que es el capitán de Lanús ahora en Lanús, el zagueiro. De Paul, Pizarro, que está en México, como es Vieto, que está en Racing, Flaco López, que está en Palmeiras, Ricardo Centurión, que jugó acá en São Paulo, Pedro de la Vega, que está en la MLS, Toto Salvio, que jugó en Benfica, en todos lados, ahora está en Lanús,
Y podría nombrar mucho más, rápidamente, que por ahí la gente no sabe, por ahí la gente piensa que a mí no me gusta colocar jugadores de base. Te puedo decir que mi virtud número uno, hasta hace un tiempo atrás, era colocar jugadores de base. Pero está difícil, por esto que acabo de mencionar, porque los tiempos son cada vez más rápidos y no está dejando que pueda hacer un trabajo tranquilo. Riquelme es un jugador que necesita formación. Si nos dan tiempo, Riquelme pode ser um bom jogador, mas necessitamos tempo. Bom, é claro que o Zubeldia tem a razão dele aí. Hoje é tudo muito imediato, tudo muito rápido, né? O jogador chega, é aquele negócio hype, todo mundo, não, é o melhor do mundo. O que não falta são exemplos aí de jogadores que vinham com hype enorme da base, chegaram no profissional e não deram em nada. Tem exemplos e mais exemplos disso. Em todos os clubes, não só no Fluminense. Então, realmente, hoje o processo ele é muito atropelado. Mas é a realidade que se tem. E eu entendo o ponto de vista dele, e até concordo. A questão é, como é que você lida com isso? Dificilmente vai conseguir inverter essa ordem. Então você tem que trabalhar melhor, ou fazer com que esses jovens cheguem melhor no profissional. Meu grande ponto de crítica hoje é que parece que outros jogadores promissores em outros clubes chegam muito mais preparados do que os jogadores que somem da base do Fluminense. Deixa eu pegar os caras do Palmeiras, nem se fala. Esse menino agora, o Alan. Vou pegar o Ryan no Vasco. Isso, vai ter outros exemplos aí, sem dúvida alguma. São jogadores que chegam aparentemente muito mais preparados, principalmente fisicamente. E aí o Riquelme tem muito talento, assim como o Isaac tinha muito talento, mas se o cara não está fisicamente apto a competir nesse nível, ele vai ter dificuldade, que eu acho que talvez seja a grande questão. Então, é uma função também, uma missão também que o clube tem de melhorar esse processo, de ter realmente uma metodologia, como eu venho dizendo, exclusiva para esses jogadores, para esses jovens. O que me parece não ter. Sempre fica muito no fruto do acaso. E a gente observa que no Fluminense é sempre muito difícil, complicado, de fato, aproveitar jogadores que se destacam e que chegam com possibilidade de se firmarem no profissional. Sempre depende de ter uma brecha, de surgir uma brecha, por situações que não dependem exclusivamente do desempenho do cara, como foi claramente, como é o caso do Fidelis atualmente. Então eu entendo o que o Luiz Obergia está falando, mas para mim falta muito processo também, e aí certamente não só no Fluminense, os clubes de uma maneira geral, mas a gente está preocupado aqui com o Fluminense, falta processo, falta planejamento, falta, aprimorar mais essa transição para que esses jogadores cheguem um pouco mais preparados. Porque tempo, ninguém quer ter tempo. Aliás, o tempo é um problema para todo mundo. É para o treinador, é para o clube, é para o jogador, porque o jogador está vendo o tempo passar, quer jogar na Europa, e aí quer jogar de qualquer jeito e vai atropelando os processos. E realmente isso acontece. Mas e aí, você faz o quê? Você pega, dá uma atenção especial, trabalha para desenvolver isso mais rápido, ou não, fica só ali esperando. E aí, como é que faz? Infelizmente a realidade é essa. Não dá para mudar o que a gente tem. Mas, enfim, é uma declaração aí do Zubeldia falando sobre a situação do Riquelme. E a gente depois pode expandir isso para outros jogadores da base. Só para fechar esse vídeo aqui, ontem, na entrevista lá ao Charla Podcast, Matheus Montenegro, aliás, no Jornada hoje, 7h30 da noite, para quem está assistindo esse vídeo. Antes, para quem está assistindo depois, vale voltar lá assistir no Jornada Capital 1902 a entrevista com mais um candidato a presidente do Fluminense, Ademar Arraes. 7h30 da noite, vamos a partir das 7h30 da noite entrevistar Ademar Arraes, já falamos com o Celso Barros e vamos falar com o Matheus Montenegro também. Estamos definindo o dia na semana que vem, tá? Matheus Montenegro, que ontem no Charla Podcast afirmou que o Fluminense pretende contratar um captador específico de MLS. Um cara que vai ter um olhar específico para jogadores que estão jogando essa liga nos Estados Unidos. Não sei exatamente, acho que vale aprofundar mais essa ideia, por que isso? É um mercado que o Fluminense investiu esse ano, trouxe 2 jogadores, tentou trazer outro, até agora está dando certo a Costa, né? Porque Santi Moreno não dá nem para levar em consideração. Mas parece ser a intenção, então, da atual gestão investir cada vez mais neste mercado. E aí o ideal seria, entender melhor o que está por trás dessa estratégia. E talvez ele possa explicar para a gente nessa entrevista que ele vai conceder muito em breve ao Jornada.
mas me chamou a atenção. Eu acho que tem bons jogadores lá, outros nem tanto assim como qualquer mercado. Não sei se esse foco ou esse hiperfoco na MLS pode trazer resultados tão bons assim, ou se vai trazer, o tempo vai dizer, mas é uma estratégia que o Matheus Montenegro revelou que pretende pôr em prática caso seja eleito presidente do Fluminense a partir do ano que vem. Tá, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Voltamos, lembrando, 6 da manhã com o nosso pré-jogo, tudo de Fluminense e Mirassol aqui no Canal do Leste. Tamo junto, valeu!